O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Neste tempo de Natal, celebramos o dogma da maternidade divina de Maria. Maria, Mãe de Deus. E certamente, sempre que tratamos um tema mariano, somos chamados a perceber que toda devoção mariana aponta sempre para o seu Filho Jesus. E por fim, um segundo tema de reflexão é perceber que devotos de Maria, remidos pelo amor de Jesus, precisamos nos tornar semeadores da paz. Maria, Mãe de Deus e Dia Mundial da Paz, temáticas para nossa celebração e também para nossa reflexão. A definição do dogma de Maria, Mãe de Deus, se dá em meio a um debate, a uma discussão, uma reflexão que durou até o século V. Uma discussão que visava entender quem era Jesus, como que Jesus era homem e Deus. Precisamos perceber que hoje, quando temos uma dúvida de doutrina, vamos ao Catecismo da Igreja, um livro grande, amarelo, de mais ou menos umas 900 páginas, mas também encontramos ele na internet. Então, podemos ir lá iremos encontrar uma síntese sobre a doutrina da Igreja Católica. Mas o que para nós hoje está pronto, digamos assim, fácil acesso, foi sendo construído ao longo dos séculos. Com a vinda de Jesus, o fechamento do cânon bíblico, se fecha toda a revelação pública de Deus para nós, para nossa salvação. Mas, a partir daí, não quer dizer que se fecha a compreensão de doutrina sobre a revelação. Esta continua sendo desenvolvida ao longo dos séculos. Então veja, a revelação de Deus, ela se conclui com o cânon bíblico, mas o entendimento que a igreja tem sobre aquilo que compõe o cânon bíblico e conjunto da sua doutrina vai se desenvolvendo ao longo dos séculos. E cada tempo histórico traz demandas novas, e a igreja precisa voltar à Sagrada Escritura e ali buscar respostas, e cada vez que faz isso, vai desenvolvendo a sua doutrina. A doutrina, portanto, está em pleno processo de desenvolvimento, de compreensão. E é o que vemos aqui, no século V, chegar a uma conclusão, que para nós hoje parece um tanto quanto clara, mas não foi sempre assim. E qual foi a definição do Concílio de Éfeso, no ano 431? Em Jesus existem duas naturezas perfeitas, plenas, natureza humana e natureza divina, em uma única pessoa. Jesus, então, é uma única pessoa com duas naturezas. Essa foi a conclusão do Concílio de Éfeso. A partir dessa compreensão sobre Jesus, também chegou-se a uma compreensão sobre Maria, porque a dúvida que pairava sobre Jesus, Deus, homem, também pairava sobre Maria. Maria, mãe do homem, Jesus. Maria, mãe do corpo. Maria, como que se dava isso? Quando se define Jesus, uma pessoa em duas naturezas, Maria, mãe então da pessoa de Jesus, que possui duas naturezas, humana e divina. Maria então é mãe de Deus. É a definição deste concílio. Mas uma outra coisa interessante de perceber é que, embora a definição dogmática da igreja tenha durado 5 séculos para acontecer, na devoção popular, Maria já era mãe de Deus, e o povo já rezava e já invocava Maria como mãe de Deus.
trago como exemplo uma oração que até hoje nós fazemos e que é muito antiga. É uma oração datada do século II. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. E aí continua a oração, né? Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. A oração do século II já chama Maria de Mãe de Deus. Maria, criada como mais perfeita dentre todas as criaturas, para que ela pudesse gerar, dar à luz, educar, para que pudesse chamar Jesus de meu filho. Ninguém teria tal atrevimento, um pensamento de São Bernardo. Jesus, no entanto, não se importa de ser chamado por aquilo que ele mesmo quis ser, filho de Maria. O próprio Deus escolhe Maria para ser a mãe de Jesus. Logo, é totalmente lícito e devido poder chamá-la Mãe de Deus. E o título Mãe de Deus é o mais fundamental e ao mesmo tempo o mais abrangente título de Maria. É o título que dá origem a todas as outras compreensões que temos sobre Maria. Todos os outros títulos que temos de Maria deriva dela ser a Mãe de Deus. Então, esse título ele é o fundamento e ele é o mais abrangente ao mesmo tempo. E constitui o fundamento para que toda devoção mariana seja cristocêntrica, para que toda devoção mariana tenha Cristo no centro e toda devoção mariana aponte para o Cristo. E podemos perceber isso porque Maria está totalmente vinculada ao mistério redentor de seu Filho Jesus. E qual o grande exemplo que temos? A própria oração do rosário. Todo o rosário está centrado na figura de Jesus Cristo. Contemplamos a vida de Jesus rezando o Santo Rosário. Primeiro mistério gozoso, o anjo visita Nossa Senhora. Mas qual o anúncio que ele traz? Serás a mãe do Salvador. Depois de Maria, visita Isabel. Mas a presença de Jesus no ventre de Maria enche Isabel com o Espírito Santo. E assim vamos contemplando cada dezena e vamos percebendo que Jesus se encontra no centro de cada mistério. Partindo para a segunda leitura, ela nos lembra que somos filhos de Deus. E por isso, somos irmãos. E temos que crescer na percepção e no entendimento do que é sermos irmãos na fé. Sem dúvida alguma, temos aqui um caminho longo de entendimento sobre isso. Porque somos irmãos pela fé, mas estamos nos habituando a muitos conflitos. Conflitos que causam divisões e divisões inúteis. Nossa imaturidade em não sabermos discordar, sobretudo, é uma das explicações para tantos conflitos. Não aceitamos que o outro pense diferente de nós, em coisas que são possíveis ter entendimentos diferentes. O Natal do Senhor é um Natal da paz, como diz o apóstolo em Efésios capítulo 2, Cristo é nossa paz. Na primeira leitura de Números, recebemos a bênção da paz, para nos tornarmos promotores da paz. Impossível querer para si e desejar para o outro a paz, se somos semeadores do mal. Talvez se perguntasse, quem aqui semeia o mal?
talvez ninguém levantaria o braço. Mas no nosso cotidiano, está marcado por maldades que cometemos. E não podemos ser semeadores do mal, ainda mais tendo no coração o desejo de paz. O mal tem sido muito semeado no falar, nas relações interpessoais e na rede social, não há dúvidas. Se tem falado, agido e escrito muito, e de modo imprudente, impulsivo e apaixonado. E o mal vai sendo semeado. Um pensamento que li um tempo atrás, e já não lembro perfeitamente quem é o autor, mas penso que seja Santo Antônio, diz assim: só fale se tuas palavras forem mais importantes do que o teu silêncio. Só fale se as tuas palavras forem mais importantes que o teu silêncio. Quem fala muito, frequentemente fala bobagem, e fala demais, e fala de forma impulsiva, fala de forma apaixonada, fala de forma imprudente. A palavra precisa ter valor, ela precisa ser pensada, refletida e discernida antes de ser pronunciada. Pode ser que em algum momento nos arrependamos do silêncio, pode ser, mas frequentemente nos arrependemos do que falamos. Por isso, só fale se as tuas palavras forem mais importantes que o teu silêncio. Se tua fala for para edificar, for para trazer um benefício para aquele que está à tua volta. Como desejar a paz e esperar a paz se estamos semeando o mal? É fácil desejar a paz. Ontem e hoje, então, né? Saúde e paz parece que é o refrão que todo mundo mais gosta de falar, né? Diácono encontrou o padre, saúde e paz. Eu me impliquei com o diácono, falei: diácono, né? Não vou citar isso, né? Porque todo mundo deseja saúde e paz, e é fácil desejar isso. Abrimos a rede social e as publicações estão cheias de desejo de paz, mas é difícil promovê-la. Certamente é muito fácil desejá-la para si e para os outros, mas é difícil construí-la, é difícil edificar a paz, e é isso que somos chamados a fazer. Mais do que publicação de rede social, mais do que palavras que lançamos ao vento, palavras que distribuímos a todos, é ações que promovam e construam a paz. Iniciemos 2026 com o firme propósito de levar para a vida o que daqui a pouco estaremos afirmando na liturgia: o amor de Cristo nos uniu como irmãos. Isso não pode ser apenas uma resposta litúrgica, isso precisa ser uma verdade em nossa vida, uma meta a ser buscada e alcançada em nossas vidas. Desejar a paz exige uma renovada reflexão sobre o que é o amor e sobre como estamos tentando amar. Desejar a paz exige disposições novas de conversão, porque o pecado nos rompe a relação com Deus, rompe a relação com as pessoas. Portanto, construir a paz é construir um caminho de santidade, é buscar um caminho de luta contra o pecado, porque o pecado separa, divide e afasta, e a graça de Deus nos aproxima, nos une e nos integra. Portanto, disposições novas de conversão, primeiro de mentalidade e depois de ações. Precisamos mudar a forma de pensar, para que mudando a forma de pensar, possamos mudar também as nossas ações. Isso é desejar a paz. Desejar a paz
exige maior comprometimento com o amor a Deus e com o amor ao próximo. Alguns querem viver a fé em uma relação vertical com Deus, mas Deus nos impôs como condição, como mandamento, como exigência para amá-lo, amarmos de forma horizontal, amarmos as pessoas. Amando as pessoas que vemos, estaremos habilitados a amar a Deus que não vemos. Não tem como termos uma fé de amor a Deus, ignorando as pessoas que nos cercam. Somos chamados a amar as pessoas, construir comunhão com as pessoas, laços sinceros de fraternidade, e assim a paz vai sendo instaurada em nossa vida e na vida das pessoas que nos cercam. Unidos e não sozinhos. Às vezes queremos caminhar sozinhos. Uma frase, eu mesmo já disse, faço melhor sozinho. E talvez alguns de nós também já tenhamos pensado assim algumas vezes, desde colégio, né, quando tem que trabalho em grupo, que sofrimento, né? Que 2, 3 faziam, o restante ficava olhando, e ali já começava a gente repetir essa frase, faço melhor sozinho. E pode ser verdade, pode ser que façamos melhor sozinho muitas coisas, mas não agradamos a Deus fazendo sozinhos. Por quê? Porque o amor de Cristo precisa nos unir, nos aproximar, nos integrar. Então, sempre para Deus, faremos melhor juntos, unidos, integrados. Assim, venceremos o mal, porque para a santidade, não tem uma santidade que quem caminha isolado. A santidade se constrói em comunidade. Então, dessa forma, unidos, venceremos o mal, venceremos as divisões, experimentaremos a paz e nos tornaremos promotores e construtores de paz. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Paz, nos ensine, nos eduque a sermos esses promotores tão necessários de paz em nossa família, em nosso trabalho, em nossos colégios, faculdade, em nossa própria igreja e pastorais. Promotores da paz, discípulos de Jesus, filhos da Virgem Maria, assim seja. Amém. Amém.